Olá! Tem pessoas tementes ao Senhor dos céus e da terra aí? Amados irmãos, hoje vamos dar sequência. Estamos no capítulo 6 do livro de Lucas, uma série aqui do nosso Ministério Povo de Ar, preparando o caminho. E vamos hoje para a segunda parte. Então peguem a Bíblia de vocês, peguem a espada de vocês, que iremos aqui examinar, meditar na palavra do nosso Senhor, do nosso Deus. Que a paz do nosso Senhor Yahushua seja contigo, viu? Peguem lápis, caneta, papel, para vocês anotarem o que for relevante, para que vocês depois possam fazer o devocionais de vocês. Tá ok? Posso começar? A gente vai começar aqui do versículo 6. Então vamos lá. Num outro sábado, dia de descanso, ele entrou na sinagoga. Sinagoga, a definição desta palavra é assembleia, ou seja, reunião, e iniciou o seu ensino. E estava ali um homem cuja mão direita, mão, significado figurado, significa poder, direita, significa certo, justo, era atrofiada. Ou seja, atrofiada, que não conseguiu se desenvolver por completo. Então, trazendo entendimento espiritual, este homem não conseguiu desenvolver por completo o seu poder justo. Olha aqui, que bacana, né? Então, versículo 7 vai dizer, os doutores da lei, aquele que possui o mais elevado grau da lei, ou seja, uma pessoa intelectual, teólogo, nos termos mais modernos, e os fariseus, ou seja, membros de uma seita religiosa, neste caso, na história do judaísmo, mas vale termos um entendimento mais amplo, então compreenda a leitura do texto e aplique aos dias atuais. Pois bem, então os doutores da lei e os fariseus estavam ávidos, né? Desejosos, desejo ardente, desejando muito, achar algum motivo pelo qual pudessem acusar Yahushua. Yahushua, eu sou o que salva, a verdade. Então eles estavam ávidos para achar algum motivo pelo qual pudessem acusar a verdade, a salvação. E por isso, o observavam com toda a atenção. E por isso. Por isso o quê? Por esse desejo ardente, para achar algum motivo, né, para acusar ele. Observavam com toda a atenção, a fim de perceber se ele o haveria de curar. Olha o absurdo, de curar durante o sábado. O sábado representa aqui a lei. Vamos dar sequência aqui. Versículo 8. Todavia, Yahushua, eu sou o que salva, tinha conhecimento do que eles pensavam. Mesmo assim, pediu ao homem da mão atrofiada, do poder que não conseguiu se desenvolver por completo. Perceba, né? Yahushua, eu sou o que salva. Tinha conhecimento do que eles pensavam. Sabe quando você está pelo certo, pelo que é justo, e você está determinado a cumprir com a sua missão, com o seu chamado, com a sua responsabilidade. E você sente, energeticamente falando, espiritualmente falando, né, que existem conspirações ali à sua volta para que o certo, o justo, não seja executado? Pois bem, nós vivemos a palavra, amados irmãos. Vamos lá, dando sequência aqui, versículo 8. Então ele pede para o homem da mão atrofiada, levanta-te, vem à frente
e permanece em pé aqui no meio. Perceba que são 4 etapas. Levanta-te, vem à frente, permanece em pé aqui no meio, no ajuntamento. Conjunto de pessoas. E o homem se levantou. Ou seja, este homem estava onde? Nesta sinagoga, ou seja, nesta assembleia, reunião. Ele ouviu, ele ficou com medo, ou receoso dos doutores da lei, dos intelectuais, dos teólogos, dos fariseus, dos membros de seita religiosa, do membro, no caso na sinagoga, ali naquela assembleia, membro da seita religiosa, no caso judaico, do judaísmo, né, na história. Mas, como eu falei, se aplica, tem esse amplo. Pois bem, ele ficou com receio? Ou ele acreditou naquele que salva? Que é a palavra de Deus, do juiz da terra. Yahweh, que significa eu sou o que sou. Então, observe que quando você aceita a palavra de Deus, você aceita a sua essência. Ele, peraí, não, eu sou o que sou, eu acredito no que ele está falando. É o que, Senhor? Para fazer o que? Para levantar? Ele diz, então o que é que ele fez aqui? E o homem se levantou e atendeu a ele, ao Senhor, aquele que salva. E atendeu, ou seja, obedeceu. Teve fé e obedeceu. Fé e obediência. Fé é o que? Convicção e confiança. E obediência. No versículo 9. E Yahushua então dirigiu-se a eles. A palavra se dirigiu-se a eles. A todos presentes na sinagoga, na assembleia, reunião. Eu vos apresento uma questão. O que é permitido realizar no sábado? Sábado representa a lei. Então, olha como fica essa questão. O que é permitido realizar na lei? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou destruí-la? Versículo 10. E Yahushua olha atentamente para cada um dos que estão à sua volta. Olha que interessante esse trecho aqui no versículo 10. Yahushua é eu sou o que salva, ou seja, eu sou a salvação. A salvação olha atentamente para cada um dos que estão à sua volta. A volta de quem? Ele é o que? A palavra. Ou seja, daqueles que leem a palavra, que buscam a palavra, que dizem crer na palavra, que estão, ou seja, buscando a Deus. Então, a salvação está olhando atentamente para cada um e ordena ao homem. Então, ele estava olhando para toda a assembleia e ele ordena ao homem. Estende a tua mão. Estende o teu poder, né? Significado figurado de mão, poder. Estende o teu poder, estende a tua mão. O homem a estendeu. Então, ele já tinha levantado, ele tinha ido à frente, permanecia em pé, estava ali no meio. Ele estava só aguardando as ordens, os mandamentos do Senhor. Então, estende a tua mão, ele estendeu. Ó, permaneceu fiel, permaneceu na palavra de Deus. E ela foi instantaneamente restaurada. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia, Senhor. Louvado seja o nome de Deus, do Senhor dos céus e da terra, Yahweh. Eu sou o que sou. Então, o homem, ó, fiel à sua essência, à sua origem. Eu sou o que sou. Não se intimidou com os doutores da lei e os fariseus, os teólogos, os intelectuais e nem os membros de seitas religiosas. E obedeceu somente o quê? A palavra. Permaneceu ali na palavra, de pé, à frente. Não ficou recluso, com medo, encolhido. Não retrocedeu, não recuou. Honrou a palavra do Senhor. Não teve vergonha do Senhor, da sua fé.
Entendeu? Você colocou ali à frente, no meio de todos, dando testemunho, exemplo. Aí no versículo, ou seja, fé e obediência. Versículo 11, para concluir. Contudo, eles ficaram enraivecidos. Eles quem? Os doutores da lei. Aqueles que possuem o mais elevado grau da letra, ou seja, os intelectuais, né, trazendo um entendimento mais didático para compreendermos. Os intelectuais, os teólogos e os fariseus, membros de seita religiosa. Seita, partido, divide. Panelinha, como diz no ditado popular, as panelinhas. Essas características são contrárias ao verdadeiro evangelho, ou seja, ao verdadeiro ensinamento, ensinamentos do Senhor dos céus e da terra. Então, por isso que nós somos encorajados a pregar a palavra em tempo e fora de tempo, a insistir. Por quê? Porque existem muitos de nós, pessoas tementes ao Criador dos céus e da terra, buscando caminhar segundo a vontade do Senhor, mas que estão aprisionadas, presas, estão com suas mentes, seu poder cognitivo, sua razão, sua consciência aprisionada, acorrentada neste sistema mundial em trevas, colonizador, escravagista. E por isso que nós fomos chamados. Os justos foram chamados. Aqueles que têm coragem de exercer a justiça de Deus na terra. Por isso que o Senhor fala que nós, discípulos, somos luz e sal. Luz para clarear, iluminar o entendimento das pessoas, que está obscurecido por este sistema religioso, político, financeiro, dentre outros. O sistema mundial em trevas. E sal o que? Para temperar. Tempero é o que? Juntar. Para temperar, ou seja, juntar esses. Né? Nós somos luz, iluminamos o entendimento, e sal, para temperar, para nos juntarmos. É daí que vem o entendimento de igreja, né? Congregação. E igreja, em grego, a definição desta palavra, a transliteração é eclésias, em grego, né? Alguma coisa assim. E significa chamados para fora. Né? Sal, temperar, juntar. Chamados para fora e juntar. Juntar o quê? Os justos. Os servos do Senhor dos céus e da terra. Os servos do juiz da terra. Yahweh, que é o quê? Sermos fiéis à nossa origem. À vida original. Ao primeiro amor. Ao propósito de Deus, a criação perfeita. Aleluia. Louvado seja o nome da nossa majestade, Yahweh. Então, olha que no versículo 11 vai dizer que eles ficaram enraivecidos, com raiva, e começaram a tramar entre si. Ou seja, os partidos, né? Fariseus, entre eles, sobre que fim dariam a Yahusha, ou seja, a salvação, a verdade. Queriam abafar, porque a verdade salva e liberta. Quando nós nos entregamos a Deus de verdade e tememos ao Senhor dos céus e da terra, Ele nos liberta de todo dogma, falsas doutrinas, paradigmas, enfim, de toda escravidão, pecado. Somos livres no Senhor. Entendeu? E isso desmorona este sistema. Derruba o sistema. Derruba a Babilônia. Que Babilônia significa o quê? Confusão, mistura. Então
a gente passa a ter consciência. Não há mais confusão. Passamos a ser conscientes de nossa vida. Tomamos as rédeas de nossa vida. Amém, irmãos? Assim é? Então louva esse Deus maravilhoso que está nos concedendo mais este dia maravilhoso para podermos buscar as suas instruções, os seus ensinos, para que assim possamos caminhar em justiça e em verdade, em retidão, rumo à terra prometida, ao império do amor, ao reino de justiça, à eternidade. Aleluia! Obrigado, Deus meu, pela tua graça. Tu és a nossa força. E hoje eu encerro mais esse estudo. Se o Pai permitir e quiser, estaremos de volta, trazendo a terceira parte deste capítulo 6. Tá bom? Então, me despeço aqui. Um beijo de amor para vocês. Fiquem todos na paz do Senhor e Yahushua. Tchau, tchau.